Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Caso a Caso, 18 horas. Hoje entramos no ar com o peso de uma história que marcou o nosso país. Estamos juntos aqui para refletir, sentir, entender um dos crimes mais dolorosos da nossa história. O Brasil parou e todos acompanharam o caso de Isabela Nardoni, morta pelo pai e pela madrasta. Mas antes de começar, eu preciso dizer que é uma honra estar aqui a convite do Paulo Matias, que me deu a missão de representar nas férias da querida Paula Carvalho, que estará de volta segunda-feira. Uma grande mulher que admiro, respeito e que construiu esse espaço com tanta seriedade e entrega. E eu jamais podia seguir sem agradecer a você que está aí desse outro lado, trazendo questões, trazendo perguntas, curiosidades que nos ajudaram tanto nesse período. E a sua audiência é fundamental nesse programa, com tantos detalhes, comentários e dúvidas. E eu tenho o privilégio de dividir a bancada com uma das jornalistas investigativas mais incríveis que a gente... É uma mulher que não só estuda os crimes, mas entende muito do por trás da mente criminal. É uma honra, a nossa co-host, Carla Buquerque. Imagina, a honra é minha, né? Estamos aqui também com a Lala. A Paulinha volta segunda-feira, mas a Lala também vai voltar muitas outras vezes, viu, gente? A Lala já é nossa, né? Do coração. E temos aí que duas feras, hein, Lala? A nossa querida perita Alessandra Moraes e futura, Obrigada. né? Psicóloga forense. Falta só um pouquinho. Só um pouquinho. E esse monstro que é um delegado maravilhoso, Felipe Della Vecchia. E além de tudo, gente, eu adoro o Felipe porque ele também é um professor de história. Ele o Felipe começou a carreira dele no universo da história, não é? Também é professor, né, na área de direito, e assim, é um fera, um grande delegado, tá ali na região de Mauá, a gente tenta roubar ele a todo custo, mais para perto aqui, a gente está tentando, né, quem sabe uma hora a gente consegue, né, Felipe? É verdade. Muito obrigado, Carla, pelas palavras sempre muito generosas, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês todas, para a gente comentar a respeito desse caso tão emblemático. Boa noite para vocês, eu agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês. Boa noite para o Leandro, para a Cris, para a Mai, que conversa é essa? A gente está aqui também com o Boris, a gente está com a Ellen, com o Rafael. Boa noite especial para vocês. Olha, vamos lá. Isabela Nardoni foi uma menina de 5 anos que foi assassinada em 2008 em São Paulo. Depois, ela foi jogada do 6º andar do prédio onde estava com o pai e com a madrasta. A tragédia chocou o país. Parou, né? Gerou uma grande repercussão. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, que hoje é vereadora, tem mantido a memória da vida da filha viva nas redes sociais, além de projetos e homenagens relacionados, inclusive, a defender causas de crianças que sofram violência. Ana Carolina Jatobá asfixiou a menina e o pai, Alexandre Nardoni, teria jogado Isabela pela janela. A história do caso foi recontada em um documentário na Netflix e contada diversas vezes, inclusive, acredito que pela própria Carlinha, né? Sim, na verdade... Assim, tem uma história que é bastante emblemática desse caso, porque ele é um divisor de águas, inclusive na minha carreira aqui, jornalística, né? Quando eu volto para o Brasil dos Estados Unidos e coloco na minha mente que eu queria trazer, né, a realidade policial brasileira para que as pessoas no Brasil conhecessem o que era, de fato, o trabalho da polícia, a gente estava muito focado no dia a dia, né, das operações.
E, enfim, trabalhando com vários departamentos da Polícia Civil, com vários batalhões da Polícia Militar, com a Polícia Técnico-Científica, até que chega o caso da Isabela Nardoni, que teve uma cobertura, assim, maciça da imprensa, que, por um lado, foi muito bom, por outro lado, nem tão bom assim. A gente até pode discutir, porque teve uma pressão muito grande, enfim, tinha inclusive uma briga de bastidores ali. Mas a gente vai trazendo aos pouquinhos para vocês entenderem. E quando a gente viu aquilo tudo, a TV a cabo estava muito em alta, inclusive, naquela época, eles começaram a demandar da gente programas mais documentais, mais investigativos. E a gente se debruçou nesse caso. E na minha cabeça foi o seguinte, eu falei, eu não quero ser a primeira, eu quero ser a última a falar sobre esse caso. Depois que, né, tudo já tivesse sido dito, que a gente pudesse, de fato, fazer o jornalismo investigativo, né? Sobre o que tinha acontecido naquela noite, né? Tão triste, onde uma criança que deveria estar viva hoje, né? Você imagina quantos anos ela não teria, né? Já seria aí uma mocinha, 23, né? 23 anos, exatamente. Possivelmente aí já teria escolhido sua profissão, né? Era uma criança cheia de vida. E era um caso bastante interessante no sentido de tentar entender toda uma dinâmica, né? Porque a gente fala muito, e aqui, né, depois de muitos anos já também estudando isso, sobre o que é um crime organizado, o que é um crime desorganizado, se foi premeditado, se não foi, se foi ocasional. E aí a gente vai se deparar com uma situação de uma completa desorganização. Não em relação só à casa, mas foi um crime desorganizado. Não foi uma coisa organizada. Não foi um crime que foi premeditado no sentido planejado, desejado, né? Eu queria, de fato, acabar com a vida de uma criança. E ali foi uma sucessão de coisas que depois, né, ao longo de muito tempo, né, debruçada nesse caso, eu tive a oportunidade, né, de entrevistar o legista desse caso, o Dr. Laércio, que a única entrevista que ele deu foi para a gente. Ele só concedeu entrevista para a gente. Inclusive, está no episódio do Investigação Criminal que está na Prime Video. E o Dr. Laércio faleceu. Então, ele... Não é que, assim, mesmo que as pessoas tentassem, hoje o Dr. Laércio não está mais entre nós. E ele vai explicar, para mim, quem melhor explica a dinâmica de tudo aquilo que aconteceu, né, foi o médico legista. Então, veja como é importante, né? Você tem a questão do corpo fala, né? Você tem a questão dos vestígios, tem a questão da investigação policial. E nesse momento, né, quando a gente começa, que é o primeiro episódio do Investigação Criminal, episódio 01, a gente estava muito focado em cima somente da investigação, né? Então, na primeira temporada, só quem falava eram as pessoas que trabalhavam no caso, ou seja, peritos, delegados e legistas, né? Depois, a investigação foi se abrindo, então a gente trouxe as famílias. Ficou muito tempo em sigilo, cara? Esse caso, Uhum. Mais do que em sigilo, ele teve uma investigação muito longa, né? Assim, a delegada, porque até vou jogar aqui algumas coisas e o Felipe pode explicar, né? Então, assim, não basta que você diga que você cometeu este crime. No caso, né, tanto o pai como a madrasta nunca assumiram a autoria do crime. Mas digamos que eles tivessem dito, fomos nós. Cabe à autoridade policial, de fato, provar que foram eles. Ok, você está dizendo que você cometeu este crime, mas eu preciso ter certeza que foi você. Que você não está cobertando ninguém, que não tem alguma coisa estranha e que não tem outras pessoas. Então, esse é um trabalho complexo. E como eles, em nenhum momento, né, se declararam culpados, e eles vão trazendo várias alegações, né? Então, assim, teve um trabalho bastante extenso, é um inquérito policial bastante grande, né? Não é um inquérito policial pequeno. E a delegada, na época, a doutora Renata Pontes, ela foi tendo que, inclusive, checar todas as informações que eles traziam. Eles se contradiziam muito? Não é nenhuma questão de contradição. Eles vão colocando, por exemplo, olha, eu perdi a chave, né? Então, assim... Vamos trazer? Vamos. Pera, eu nem sabia da história antes. Eu nem sabia que existiu uma parte do carro.
Então, acho que pode até ajudar a esclarecer. Vamos contar como é que tudo começou e a gente vai jogando para eles, porque eles vão explicando pra Boa. gente. Então, assim, a Isabela é filha do primeiro casamento do Alexandre, né? O pai já estava separado, ele vai casar novamente e ele vai ter 2 outros filhos, pequenininhos, né? Eram bebezinhos na época. E aquilo era um domingo, e aquele final de semana ela estava com o pai, né? E a família ali do pai. O pai, a madrasta e os 2 irmãozinhos mais novos. E eles passaram um dia e vão terminar aquele dia num supermercado. Então, eles vão ao supermercado, fazem compras e estavam voltando para casa. Ou seja, como uma família normal, regular, com 2 outras crianças, talvez, né, um final de domingo ali cansativo, mas... Eu imagino, inclusive, que eles não faziam ideia nesse momento de tudo o que ia acontecer nas próximas horas. Né? Eu também acredito nisso. Todos nós, assim, não foi aquela coisa, eu tô planejando, quando a gente olha, né, o caso agora desse de Hortolândia, que eles planejam a morte da menina, como é que vão pegar, né, capturá-la. E aí, eles estão voltando para casa. Você veja, né? Tava o pai dirigindo, a madrasta no banco aqui do passageiro, né, do lado, e as crianças atrás. A criança menorzinha, inclusive, estava numa cadeirinha, né, aquela cadeirinha de segurança. E alguma coisa vai acontecer, tem uma dinâmica, né, no carro ali, que a gente sabe como criança é, né, chora, briga, implica um com o outro, que a Isabela vai se ferir, né, ela tem um ferimento aqui na testa, e muito se discutiu, foi feito com que esse ferimento? Sabe aquela coisa, você vira para trás, fica quieto. Então, pode ter sido o anel da Ana Carolina, poderia ter sido uma chave tetra. E essa região aqui da nossa cabeça é uma região que é bastante vascularizada, ou seja, ela sangra, Sai muito sangue. correto? Ale? Sangra muito, né? Região de cabeça, pescoço e mãos, qualquer lesão, ainda que seja pequena, ela tende a sangrar muito. Alessandra, como é que se descobriu, porque eu acredito que muito teve o trabalho da perícia, Sim, né? teve Como é que se bastante. descobriu que a confusão começou no carro? Porque tinha sangue dela no carro. Sangue da Isabela no carro. E tinha sangue antes, inclusive. É. Até de chegar. Então, assim, a gente precisa entender, porque, assim, é a autoridade policial que vai explicar ela tem que explicar essa dinâmica. Então, vocês estavam no carro, ok, estavam voltando do supermercado com compras, cansados, com crianças pequenas. Você imagina que eram 3 crianças. A Isabela era muito pequena, tem 6 anos, era, né? O resto tinha bebê, né? E aí, vão subir com compras, né? A criança brigando, chorando, final de domingo. Você imagina, tá todo mundo cansado. E o que acontece? Quando eles vão retirar as crianças do carro, né? O que se sabe é que, até porque nada disso foi contado diretamente por eles. Aí entra uma questão pericial, tipo de gotejamento de sangue. Então, por que era o pai que estava carregando? Porque na hora da medição da gota de sangue, a altura, né? Você está carregando uma criança aqui, ele é mais alto do que ela. E por que se chega né, acreditar na questão que tudo começou no carro? Porque você tem o sangue encontrado no carro, né? Você tem vestígios encontrados no carro. E aí, quando você está carregando, né? Possivelmente, o pai deve ter segurado aqui com uma fralda, né? A cabeça da criança, assim, para estancar, né? E criança chora, criança se assusta. Porque, assim, quem tem filho pequeno sabe disso. Criança, às vezes, nem aconteceu nada, mas faz um drama, chora, grita. Então, imagina quando se machuca, né? Fica mais ainda... Fica chorosa, tá sentindo a dor, se ela vê sangue. Mas pera, uma fralda... Aonde entra a fralda Não, nisso? porque tava segurando aqui para parar de sangrar. A fralda dobrada. Isso. Mas eles encontraram a fralda? Sim. Vamos chegar aí. A gente vai chegar lá, contar a dinâmica, e depois a gente passa para eles, para as pessoas entenderem o caso. Quando ele vai e... O que acontece? Ele vai abrir a porta. E nesse movimento de abrir a porta, ele deve ter tirado a fralda aqui, alguma coisa, a criança se mexeu, porque vai ter uma primeira gota de sangue na soleira da porta. Na soleira da porta. A gente encontrou vestígio no carro e depois vai encontrar vestígio na soleira. E alguns outros vestígios dentro da sala da casa. O que acontece? A casa, isso é dito, inclusive, né,
pelo pessoal da perícia, que fez a perícia do caso, é que a casa estava em extrema desordem, né? Então, assim, tinha muita bagunça, brinquedo, fralda, tinha de tudo um pouco, sabe? Aquela, não era uma casa, você chegou, uma casa organizada, como era a casa da Suzanne von Richthofen, que era uma casa extremamente organizada, não tinha nada fora do lugar. Por isso que o saco plástico chama atenção. Essa é o contrário. É uma casa desorganizada, assim, aonde você, né, a perícia diz o seguinte, conta, não, a área da lavanderia tinha acúmulo de roupa e só tinha num balde uma fralda. O que vai acontecer? Isso chama atenção. Por que tem tanta roupa para lavar, por que essa fralda está aqui dentro e não um monte de outras coisas? Então, saiu, quando você... aí a Alessandra pode explicar, né? E o Felipe também. A cena do crime fala. Então, assim, tem algo estranho. Tá uma bagunçada toda, tem essa fralda. Então, aquela fralda foi recolhida e foi levada para análise. Até então, não se sabia se tinha alguma coisa lá ou não. E... o que a perícia vai trazer também é que existiu ali uma tentativa de limpar vestígios. Só que, como também estava muito bagunçado e muito sujo... Na casa ou no carro? Na casa. Dentro da casa. Você não conseguiu limpar todas as gotas de sangue. Então, essas gotas foram sendo encontradas, né? Esses vestígios foram encontrados, tá? Então, tentou limpar, mas sabe quando tá tão bagunça que você não consegue, não sabe nem por onde começar? E vamos lembrar que nós tínhamos ali 2 crianças bem pequenas ainda. Aí é que vai entrar uma questão muito importante, né? Quando a gente vai... a gente recebia muita informação desse caso, né? Eu lembro, da imprensa e não sei o quê. E eu peço para falar com o médico legista. Eu falei assim, eu quero conversar com o médico legista e recebo autorização, né, da Secretaria de Segurança, recebo autorização da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e o legista que aparentemente aparecia ali, que era o legista de plantão, né, o nome dele aparecia como Dr. Tiepo. E eu preciso contar isso porque, assim, é um fato bem interessante. E eu peço para falar com o Dr. Tiepo. E ele marca uma reunião lá no IML central aqui, da doutora Arnaldo de São Paulo, e ele aparece todo paramentado, sabe? Como se ele estivesse saindo ali do IML, ele coloca uma roupa toda branca para não se sujar, né? E ele vem com um livro dessa grossura aqui para mim, assim, Ética Médica. E eu fico olhando ali para aquilo, né? Mas por que ele estaria com o livro de ética médica? Não, porque ele muito preocupado, que ele dizendo, não, porque a gente não pode mostrar isso, A, B e C. Eu falei, olha só. Aí eu comecei a contar para ele o que era a ideia do documentário. Não era para expor de forma alguma imagens ou, né, informações que pudessem gerar violar qualquer... o corpo. Exatamente. Que era para ele explicar, né, como é que, né, a morte tinha acontecido, que era essa. E aí, depois de muitas horas, ele fala, tá bom, não, eu entendi o que vocês querem. Eu falei, olha, então, assim, o que a gente quer entender é como se deu. Muitas horas você diz tentando convencê-lo? Tentando convencê-lo, porque ele veio com aquele livro de ética médica e tudo, muito preocupado com o que a gente, né... Que nós fôssemos fazer algum tipo de sensacionalismo. E aí, eu explicando de novo, não. A ideia é sair um pouco do drama e explicar para as pessoas como é que essa morte aconteceu. Mas isso é estranho, porque um médico do IML, ele está habituado a receber jornalistas, investigação. Sim, mas ele nunca tinha falado. Nem ele, olha só, para as pessoas entenderem. Ele nunca tinha falado, ninguém do IML tinha falado. A delegada tinha dado pouquíssimas entrevistas e quem falava mais era a perícia. E aí a gente explicou para ele, falei, olha, isso aqui é um documentário, é algo sério, para a gente, inclusive, analisar os fatos. E ele, no final, ele falou, ok, não, entendi. Eu falei, olha, nada que seja para atrapalhar a ética médica de forma alguma, esse não é o nosso interesse aqui. E aí vai chegar o diretor do IML na época. Né? Ou seja, o legista não se pronunciou e aí chegou o diretor do IML. O legista falou, não, tudo bem, então, com essas condições eu aceito, com todo respeito, preservação. Eu falei, não, é pra gente entender, né, para você poder nos explicar, né, os fenômenos, como é que se deu e tudo mais. Aí chegou o diretor do IML.
sabe o que ele vai falar para mim? Aí eu conto para ele também, né? Já estava tudo certo aqui com o Dr. Tchepo. E ele diz o seguinte, mas vocês vão falar bem do ML? Eu falei, eu não vou falar nem bem nem mal, a gente vai contar a história. Não. Aí ele veio com uma lista de queixumes, de problemas que eram internos da questão ali, daquela estrutura. Eu falei, pera, mas aí é um outro programa, né? Isso não é o programa da Isabela Nardoni, isso aqui seria um problema outro. Quantas horas depois, Cá, que vocês... Não, muitas horas. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Ah, não, se é pra falar bem do IML, então eu não aprovo. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, não. Aí eu tive um acesso, Bem ou mal? uma síncope, aí vocês vão conhecer a Carla. Não, porque não era pra falar. Porque a gente tem que mostrar os problemas que nós estamos vivendo aqui. Eu falei, meu senhor, isso aí é um outro problema. É uma outra questão médica, eu não estou aqui, recursos. não é? Eu imagino Puxa que, vida. né, todos os lugares têm problemas. E eu fiquei, aí eu tive até um embate com ele. Eu falei, olha, é por isso que realmente a gente não consegue nem mostrar o trabalho de vocês. Porque quando nós estamos dispostos a mostrar a importância do trabalho da medicina legal, e ele é muito importante porque ela vai ajudar a esclarecer um caso, o cara tá mais preocupado se eu vou falar bem ou mal e mostrar... Eu falei, olha só, quando eu fui embora, o que você faz quando você vai embora? Você fala o quê? Até logo, né? Vem. Eu falei, oi, como vai? Tudo bem? Eu E você ficou, já tava atordoado. de riso no IML. E aí eu falei, gente, sabe, isso é uma coisa louca, sabe? Você vai falar, gente, aonde nós estamos? Em que mundo vivemos? Né? E eu lembro que eu acho que foi a única pessoa que saiu do IML, as gargalhadas, mas eu estava rindo de mim mesma. Porque eu falei, gente, eu fiquei aqui 5 horas... O médico já estava ok, entendeu qual era a proposta, aí vem uma outra pessoa... Você começa tudo de novo. Aí eu virei... Aquilo me irritou tanto que eu vou na superintendência da Polícia Técnico-Científica, falo com o superintendente, ele fica horrorizado, ele falou, não, Carla, ele até me pediu desculpas, e ele me disse o seguinte, o doutor Tchepo ajudou, mas o médico, de fato, que fez toda a perícia de medicina legal... foi o doutor Laércio, que já ele se aposenta na sequência. Eu falei, eu posso falar com ele? Ele falou, lógico. E aí eu vou conhecer o doutor Laércio. Um médico fora da curva. Genial. E ele vai explicar todo o caso. Ele, inclusive, ele mostra as fotos, a gente não coloca isso. Mas a primeira coisa que ele vai dizer, ele fala assim, Carla, a Isabela chegou com vida no hospital. Muito mal, mas chegou com vida. Mesmo depois de cair queda. 6 andares. Ela isso? morre no hospital. Tá. Porque, inclusive, se ela tivesse morrido ali, na verdade, o SAMU não pode retirar, né? Quem vai retirar tem que aguardar o IML para retirar, para levar o corpo, né? Ainda mais porque é uma menina que caiu ali do 6º andar. E ela chega e aí ela veio a óbito. E ele fala, quando eu fui acionado, quando eu chego para ver, o que eu imaginei? Imaginei ver uma menina bastante machucada, mas assim, com ossos quebrados. E o que eu vou encontrar é algo muito diferente. Eu vejo uma menina com a boca roxa, com a língua protuberante, com as pontas já, né, aqui ficando todas arroxeadas. Ou seja, a causa da morte não foi a queda, mas uma possível esganadura, porque ela entrou com uma sufocação. Então, pera. A perícia teria indicado que a morte aconteceu antes, é isso? O processo de morte, Processo. sim. Porque aí ele vai falar, para mim, é uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele virou para mim e falou assim, eu vou explicar para você o que eu entendo deste crime, né? Lógico que ele fez todo o laudo lá, o laudo pericial dele, e ele entende que aquilo foi uma consequência de coisas que foram dando erradas, e uma questão, inclusive, cognitiva daquelas pessoas que não entenderam o que de fato estava acontecendo. O doutor Laércio me disse o seguinte, Carla, essa menina poderia ter sido salva. Não, mas pera, como é que elas não entenderam se o pai pegou e jogou Então, ela... Aí vamos voltar para entender o que aconteceu no corpo da Isabela. Olha a importância da medicina legal. Estou me alongando aqui, porque depois vou passar a bola para eles, tá? Mas para explicar, porque o doutor Laércio não está mais entre nós. O que ele vê?
Ele falou, quando ele começou a fazer análise, ele vai encontrar aqui, né? Tava com fratura nesses 2 ossinhos. E ela tava com uma fratura no isquio. O isquio é o que a gente chama vulgarmente de cox, certo, Ale? E seja, isso aqui é um movimento de defesa. Quando você tem uma queda, você se segurou e você faz assim. O que acontece? O sofá estava aqui, tá? E a Isabela cai aqui. O que ele acredita que tenha acontecido? O pai, a criança chorando, entrou em casa, aquela coisa toda. Sabe quando você faz, fica quieta e coloca a criança? Só que ele erra. O médico acha, ele errou. E quando ele jogou com força, ao invés dela cair, sabe? Tipo, afundar no sofá, que é mole, né? Ela vai cair no chão. Quando ela cai no chão, a dor, e ela tá chorando, ela faz assim. E o que acontece? Ou seja, ela foi agredida, assim, né? Ela vivenciou uma agressão no carro, aí ela vivenciou... Então assim, ela entrou ali, então vai joga errado, cai no lugar errado. E como ele falou, é uma dor muito grande. Essa dor é muito grande aqui dessa fratura do isquio. E aí, o que acontece? A criança já chorando, o que vai acontecer? Ela vai... Porque ele vai encontrar achados do vômito, né? Dessa saliva nas vias aéreas. Ela começa a se engasgar com o próprio sangue. Saliva. Não, o vômito. Tá. Sabe aquela coisa de criança? E aí, o que acontece? Ele, né, o médico diz que ele encontra pontas arroxeadas aqui no pescocinho dela, né? Aqui, ó. E isso poderia indicar uma esganadura. Tipo, fica quieta, sabe esse movimento? Sabe assim, para, sabe? Então, assim, a criança tá, sabe assim? E ela começa a engolir a saliva e aí começa a se sufocar. Ele acha que foi mais ou menos isso que aconteceu, quando ele me conta. E aí, neste momento, a menina desfalece, porque não consegue respirar direito. E ele falou... Quando nós não somos... Quem não é médico, não consegue. Às vezes, você vai tentar pegar o pulso e falar, mas não tô tendo pulso. Porque a sua respiração fica bem fraquinha. O que eles deveriam ter feito imediatamente? Ele falou o seguinte, Carla, nesse momento, eles ligaram os estertores da morte. Eles tinham de 3 a 6 minutos para parar isso. Como você pararia? 192. Ó, não tá respirando. A emergência ia dar ali, né, os comandos. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ia mandar imediatamente, né, um apoio, até o apoio chegar para poder fazer aí toda a parte. E o que eles acreditaram? O que o médico acha, né? O doutor Laércio me disse. Eu acho que eles entenderam que a menina tinha morrido. Mas a menina não tinha morrido. E aí é que vai começar a sucessão cognitiva de coisas absurdas, que é... Agora, eu tenho um corpo, a história é sempre do pós-crime. O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com esse corpo? Ó, estamos aqui com quase 150 pessoas, mas temos pouquíssimos likes, cara. O que a gente faz? Muitos likes, não continua 34 likes, por favor, gente. Vai dedo no like para continuar. O que o doutor Laércio conta, né? E aí tem uma parte da perícia, que eles vão... Aí o pai vai cortar ali a telinha e não sei o quê, e vai jogar a menina. Só que a menina cai viva. Mas como é que ele decidiu que essa era uma grande ideia? Vou cortar a rede. Não sei como conseguiu cortar a rede, porque eu também tenho a rede em casa. Enfim, ok, aquilo é super difícil, mas... Ok, vamos lá. Ele decidiu cortar a rede e jogar como uma alternativa mirabolante, né? Me parece que foi algo desesperado que ele fez. Porque a ideia foi muito ruim. Muito bom. O que me chama bastante atenção é a seguinte: quando chega um caso pra gente na delegacia, o que a gente não presume, é claro que não se pode descartar, mas em sã consciência, ninguém presume que um pai matou uma filha. Então, não dá para presumir um negócio desse. Se chega ali, e inclusive isso não foi presumido, a gente percebe pela chamada que foi feita ao Copom, pelo 190, pela forma como o caso chegou primeiro na delegacia, chegou também na perícia. O pessoal estava tratando aquilo como, de fato, a versão que eles tinham dado, né, Carla? Que isso teria sido uma invasão no domicílio deles. Mas quem avisou a polícia? Aí foi o síndico. Não foram os pais, inclusive. Não, foram as pessoas do prédio. Foi o Isso síndico. foi esquisito, inclusive. Isso foi levado em consideração, né? Mas
o que chegou, a primeira história que chegou para a polícia foi alguém entrou no meu apartamento e ali em meio a um roubo jogou minha filha para baixo. E aí fala, poxa, é esquisito, então, mas tudo bem, a gente não vai presumir num primeiro momento que o pai matou a filha. Então, vamos atrás de elementos que vão dar verossimilhança àquilo que foi dito ou que vão infirmar aquilo que foi dito. E aí, em um primeiro momento, todos os elementos passaram a indicar que aquilo seria uma mentira. Então, o que se pode perceber imediatamente, só com uma visita do delegado ali, e é lógico que depois a perícia foi quem fez o trabalho crucial da coisa ali, para inclusive reconstruir, sem uma confissão dos dois até hoje, a perícia conseguiu reconstruir tudo e falar, olha, foi nesse local que ela foi jogada, foi dessa forma, os bracinhos dela estavam dessa forma e etc e tal. Foi o autor dos fatos, né? Ele se posicionou dessa forma para projetar ela para fora da janela. Enfim, mas o que o delegado que chega ali, a delegada no caso, que chega ali consegue perceber, logo num primeiro momento, teve roubo, beleza, mas não tem arrombamento. Então, como é que se entrou dentro da casa? Estão falando que foi um roubo, mas as gavetas estão intactas. Os pertences não foram jogados pelo chão. O que não indica, né? O que indica que não houve uma busca por objetos valiosos, etc e tal. Nada foi, na verdade, levado. Mas aí, só para terminar, para a gente passar a bola para eles, e aí o que acontece? Nesse momento que ele joga, aí tem essa questão. Eles vão fazer uma ligação para o pai do Alexandre. E não para... O casal. O casal, não para 192. Gente, você está em um perigo, você vai ligar para 192. Quem liga para 190 é o síndico do prédio, que fala, tem uma menina... A gente tem essa ligação, ela existe, né? Tem uma menina caída, ele desesperado. E tinham muito poucos moradores. O prédio tinha sido recém-entregue, então eram poucos apartamentos que estavam já habitados. E neste momento que isso acontece, tem um outro dado que eu digo que isso vai ajudar a polícia, que é muito importante, e a perícia. Nesse dia, o Alexandre tinha colocado um GPS no carro dele. Ou seja, a polícia tinha o exato momento que ele desliga o carro e tinha o exato momento da queda da Isabela, porque a primeira ligação do síndico para o 90, que temos ali um tempo. Então, não dá para dizer que é meia hora, 20 minutos, são lá, tantos minutos. Ou seja, nós temos X minutos e a delegada, né, a autoridade policial, tinha isso em mãos. Dito isso, a menina chega ali, vai chegar o socorro, vão levar a Isabela para o hospital. A Isabela não resiste, porque já tinha se passado muito tempo, ela não tinha tido nenhum tipo de, vamos dizer, de cuidado ali, né, de emergência, que é o que o Dr. Laércio falou. Se eles tivessem ligado para o 92, a Isabela estava viva. Ele falou, eu te garanto que a Isabela estava viva. Mas não ligam, acham que a menina morreu, eles não têm, né, vamos dizer, essa qualidade técnica de médico. O médico sabe. Ela falou, a respiração dela estava muito fraquinha, mas tinha condição de salvamento. E aí vai começar a grande guerra. Eles não se declaram culpados. Quem teria... E nunca se declararam. Não. O ânimo de entrar num apartamento para matar uma criança de 6 anos. E vamos lembrar, naquele apartamento entraram 2 adultos e 2 crianças. As outras tinham... Uma tinha meses, era um bebê, e a outra era pequeniníssima, acho que não tinha nem 2 anos de idade, era muito pequena. Ou seja, era isso que nós tínhamos naquele apartamento. Ninguém, né? Aí vai começar uma guerra de investigação, que aí passo aqui, o Felipe pode explicar, porque eles vão trazendo várias versões. Eu perdi a minha chave. Veja só o que ele vai falar para a delegada. O Alexandre fala isso. E ela fala, ok, tudo bem, uma pessoa achou uma chave na rua, mas... Vai saber que é a sua casa, é isso? Como é que é isso? Exatamente. E aí, diante de questões assim, você vai percebendo que a pessoa está buscando, por todas as formas, inclusive formas nada verossímeis, tirar a culpa que está começando a recair sobre ela. E conforme ela vai ficando mais desesperada, é comum que ela caia ainda mais em contradição, ou que ela traga fatos inverídicos,
ou que Aí ela vai trazendo fale... alguma desculpa para justificar uma coisa que ela falou para tentar Isso. corroborar com a história. E a É coisa isso? vai ficando cada vez mais fantasiosa. Exatamente. E aí você passa a ter a obrigação de não acreditar naquilo que a pessoa está falando. E a pessoa essa presunção que existe que o pai não mata a filha, ela começa a não se tornar mais tão confiável. Poxa, aí luzes amarelas, né, começam a aparecer. A partir do momento que começam a desconfiar que é mentira, Exatamente. aí vamos tentar explicar como Aí, que... Isso como mesmo. ele não tem nada, né? Vamos dizer que ele tá no caso, ele precisa de quê? Dela, da Exatamente. perícia. São alguns elementos a gente não consegue fazer sem o conhecimento técnico que só a perícia tem. Então, essa questão do gotejamento, essa questão do próprio rompimento ali da rede de proteção, essa detecção do sangue até mesmo depois dele ter sido higienizado ali, né? Então, aí a perícia passa a desempenhar um papel fundamental. E é interessante trazer, né, que esse caso deixa bastante evidente uma coisa que a gente ouve bastante na Cadepol, né, doutora? Que é a seguinte, a polícia, seja ela a polícia civil ou a polícia científica, não faz um trabalho de acusação. Isso. Não é um trabalho... não é um trabalho para assessorar aquele que lá na frente no processo criminal vai exercer a acusação. O compromisso da polícia é descobrir a verdade. Então, seja ela para prejudicar, nos termos da lei, aquele que cometeu um crime, seja ela para inocentar alguém que está sendo acusado falsamente de um crime. Não é? Então, todas as versões, elas são levadas em consideração e são checadas. Todas elas. Mas essa verdade só pôde ser esclarecida a partir da perícia, porque Exatamente. ninguém falou a verdade, aparentemente, Isso né? mesmo. Então, foram 67 testemunhas ouvidas durante o caso. 67 testemunhas ouvidas. Ela teve que ouvir todo mundo, porque assim, até porque lá na frente, e isso é importante o Felipe explicar, a gente vai ter essa primeira fase que é do inquérito policial, e o inquérito policial que não é bem feito, ele vai dar ali margem para, né, a defesa daquela pessoa, né, do possível réu, para se beneficiar disso. Isso acontece muito. Então, o que a delegada fez? Ela esgotou todas as possibilidades. Exatamente. Então, tá bom. Qual é a outra versão que você vai me dar? Ah, então apareceu um duende aqui. Tá bom. Então, vamos verificar onde o duende veio. Puxa a câmera para ver se o duende aparece. Vamos ouvir testemunha para ver se o duende aparece. Vamos chamar a perícia para ver se o duende deixou um rastro. E essa verdade que eles contaram de serem assaltados ou de uma pessoa entrar, além ali, né, da questão da chave, Mas que aí, mais que... De novo, aquela... Bom, achei uma chave. Olha, que ótimo, achei uma chave. Mas como eu sei de que lugar é essa chave? Ah, então, já sei. É daquele prédio. Tinha alguém me vigiando Aí- e sabia que onde eu morava. Aí eu sei que é daquele determinado andar. Mas como é que eu entro no prédio? Porque eu preciso entrar, né? E o que eu vou roubar lá? Não, então tá bom. Então, se eu peguei uma chave, é porque eu quero, né, roubar alguma coisa. Então, eu quero tirar, né, alguma coisa. Mas alguma coisa foi retirada? Não, nada foi. Então, a pessoa pegou a sua chave, abriu o seu apartamento, conseguiu entrar no prédio sem ninguém ver, só para matar a sua filha. Entende que... O que você... Não dá, é puxado essa versão. Não faz sentido, é fantasiosa. E esse crime é um crime que a gente comenta, né? A gente classifica. É um crime que acontece na clandestinidade. Ou seja, quem presencia o crime são os autores do crime e a vítima. Então, para casos assim, como é que os tribunais, como é que a polícia, de maneira geral, ela fala que a gente tem que fazer? A gente dá um peso a mais para a palavra da vítima. É por isso que em casos, por exemplo, com violência doméstica e familiar contra a mulher, o peso da palavra da mulher, isso não nos isenta de verificar se de fato é verossímil a versão dos fatos que a mulher está trazendo. Mas os próprios tribunais falam para a gente dar um peso maior para a palavra da mulher. Porque foi só ela e o cara que presenciaram o que aconteceu. Então, a verdade tem que sair daí. Lógico, sem prejuízo de perícia, sem prejuízo. Sim. Só que no caso da Isabela Nardoni, ela que poderia ser ouvida com todo cuidado, previsto na lei, ela já não estava mais aqui.
Então, nós só tínhamos ali para ser ouvidos quem de fato presenciou, Mas né, uma o que criança aconteceu. de 5 anos poderia ser ouvida? Ela pode ser ouvida com todo o cuidado que exige a lei. Tá. Então, assim, não pode ser ouvida, ainda mais nesses casos de crimes violentos, etc. A oitiva na delegacia, ela não acontece, ela vai acontecer já em juízo, com um procedimento todo específico ali, tem uma lei específica para isso. Mas, enfim, em um caso em que a prova testemunhal ela não ajuda, 67 testemunhas ouvidas e nenhuma delas soube falar de fato qual que é a verdade. Né? E aí é que vai entrar ela. Exatamente. Aí entra a perícia, reconstruindo tudo que aconteceu ali dentro. Mas, Sim. inclusive, tiveram marcas no corpo da Isabela mostrando que existiu, né, uma tentativa de estrangulamento, Sim. uma tentativa de defesa. Tudo isso foi levantada pelo Dr. Laércio no Instituto Médico Legal. Porque tudo deixa marcas. Né? Todo contato deixa uma marca. É uma máxima da perícia. E a nós, peritos e legistas, cabe levantar essas marcas e contextualizar. Porque também não adianta a gente sair levantando elementos, quaisquer elementos, que não tenham relação com o fato. E isso, num caso desse, que a gente não sabe o que aconteceu, é muito difícil. Numa casa que está completamente bagunçada, o que é vestígio e o que não é? Cabe ao perito criminal entender aquela dinâmica, entrar ali, aquela bagunça toda poderia ser de um roubo? Aquela bagunça que estava é fruto do comportamento usual dos moradores dali ou vestígios de busca de alguma coisa, violência à busca? Então, a gente tem um olhar treinado para isso, que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Mas eles poderiam ter bagunçado a casa depois do A crime gente para percebe. achar que A foi gente um roubo? percebe. Quando é forjado, fica, além, né, da bagunça, vestígios de que aquilo foi forjado. Quando a bagunça é usual dos moradores, daquele comportamento, né, lembrando que comportamento reflete personalidade, então acaba sendo fruto da psique daquele conjunto familiar, a gente percebe também. A gente sabe quando é uma coisa, quando é outra. Muitas vezes a gente pega... principalmente quando eu fazia clínica geral em São Bernardo, como a gente estava conversando antes, Sim. a gente pegava roubos forjados, principalmente com joias, relógios, para ganhar o prêmio Dinheiro do seguro. Entendi. E a gente percebia isso, né? Pô, não tem uma digital. O cara foi lá, arrombou justamente aquele cofre, aquela gaveta onde estava aquele relógio. E o resto não? Como assim? Né? Às vezes o próprio familiar é o mandante disso, da fita, como a gente chama. Né? Uma pessoa que conhece aquele ambiente fala exatamente onde é que está. Olha, no guarda-roupa tal, na gaveta tal, tem isso, tem isso, tem isso, tem arma, tem dinheiro, tem dólar, tem passaporte. E o bandido vai direto ali. Então a gente percebe até quando o cara está instruído. Né? Quanto mais planeja, pior E fica. aí, uma coisa que a Alessandra pode explicar também é que eles vão recolher, né, vestígios de digital ali da porta, porque se entrou essa pessoa, vamos dizer Vai ter uma digital. essa terceira pessoa adulta, ela deve ter entrado e ela tocou. A gente toca aqui, ó. Tô tocando aqui, tô deixando na minha digital. Né? Peguei no copo, pegou na maçaneta. Então, assim, foi recolhido uma quantidade bastante grande de digitais que só chegavam neles. Então, assim, não chegava numa outra pessoa que não fosse uma pessoa ali conhecida. E a chave foi encontrada? Porque poderia ter digitado na chave. Não, ele disse que ele perdeu essa chave. E essa chave nunca foi encontrada. Então, Mas se essa o cara chave- abriu a porta, deveria estar a chave ali. Sem arrombamento. Sem arrombamento, Certo? mas ele levou a chave. Ele abriu Isso. e fechou O ladrão a porta. e levou. leva a chave. Colecionava, era o totem. Era o Ele totem. ele é uma pessoa... Você entende, assim, que as pessoas precisam entender, é muito complicado essa parte de uma pessoa que não tem a cabeça de um criminoso, né? Digamos assim, que é uma pessoa que tem uma maturidade criminal já bastante aperfeiçoada. Sei lá, vão pegar ali um Gacy, um Ted Bundy, que eles já estão ali, eles já Ele estão já vai arquitetar preparados. tudo. Não. Ele nunca tinha cometido um crime antes, ambos nunca, né? Eles não tinham passagem criminal. Então é o seguinte, e aí você vai tentar criar uma situação, uma cena, só que nada casa, porque assim, bom, tá bom. Então, mas cadê o digital? Não achamos digital nenhuma aqui. Muitas coisas foram feitas
E nada voltava para essa terceira pessoa adulta. Quem seria essa terceira pessoa adulta? Né? E eu lembro que a doutora Renata Pontes fazia muitas contas, e ela falava, então tá bom, você desceu, fez o quê, subiu, né? E não fechava nas contas de tempo, né? Que ele passava para ela. E é uma tática da polícia também, é uma técnica, que é o seguinte, tá bom, como é que é? O Felipe pode explicar. Você vem, a gente vai te fazer perguntas, não é isso? Depois vai te chamar de novo. Bom, você está falando a verdade, né? A história é verdadeira, você vai repetir Você pode repetir com outra mesma ordem, coisa. de outra forma. A verdade, ela está fixada no nosso cérebro. Agora, se eu começo a inventar coisa, eu já esqueci o que eu inventei. Mas Sim. em que momento que, de repente, falaram que poderia ser o pai? Como que vai passar pela mente que um pai poderia jogar o próprio filho? Diante de todas essas incongruências. Eu acho que a partir do momento, né, respondendo, não saberia dizer um momento em específico, mas a partir do momento em que essa versão que foi apresentada parece mentira, essa outra versão que foi apresentada também não se confirmou. Um outro elemento que eles trouxeram que livraria a cara deles, mas que a gente foi lá no local dos fatos e não estava lá. Então, a coisa começa a se voltar gradativamente contra eles. E aí, se em um primeiro momento a gente estava buscando confirmar se foram ladrões que de fato cometeram aquele crime, a gente passa a suspeitar deles e a gente passa a querer confirmar a possibilidade de ter sido eles. E aí, conforme essas investigações vão prosseguindo, elas só vão se tornando mais E robustas. talvez pelo fato de não ser um crime organizado, estruturado, eles iriam em algum momento se contradizer. Exatamente. Sim, muito provavelmente. Tem uma coisa interessante que é assim, é uma frase completamente clichê, né? Que é, não existe o crime perfeito. Né? Mas por que não existe o crime perfeito? Porque o crime deixa vestígios, você não sabe o que a perícia vai encontrar, você não sabe como a perícia... e lógico, né? Quem sou eu para falar de perícia com a doutora aqui? Mas você não sabe como a perícia vai interpretar aquilo ali. E na frente do delegado, você não sabe a pergunta que ele vai te fazer. Ele pode te perguntar, não só pode, como sempre acontece, ele te pergunta coisas que você não está ensaiado para responder. E em crimes praticados por mais de uma pessoa, eu vou perguntar primeiro para você e depois eu vou perguntar para você. Nesse caso, o que seria uma pergunta perspicaz ali que faria com que eles se contradizessem? Tudo bem? Me explica o que aconteceu. Deixa a pessoa falar. Você imagina o quanto de detalhe desencontrado ela vai trazer quando eu fizer a mesma pergunta para outra pessoa. Tudo bem? Meus sentimentos. Me explica o que aconteceu, por favor. E a pessoa vai começar a falar. E aí, alguns elementos, mas aí não sei o quê. Ela falou que, não sei se aconteceu, tá? Sim. Ela falou que a Isabela estava machucada lá no carro. Ou então ela falou que... Ela não falou nada que estava machucada no carro. Você está falando. Aí você vai ouvir ela de novo. Escuta, ela estava machucada no carro? Não estava. Vai sendo tentativas de hipóteses e perguntado, e aí de acordo com eles... Exatamente. Alguns elementos que se a gente passa a descobrir o que de fato aconteceu, e aí você passa a perguntar para a pessoa e ela mente, poxa, os holofotes vão se voltando para ela, né? E aí, no meio disso tudo, começam a chegar as informações da perícia. Porque a gente está olhando agora em retrospectiva. Mas Isso. agora parece tudo muito lógico, Isso. tudo muito óbvio. Mas na hora que a coisa acontece, que a gente não tem ideia do que aconteceu, a perícia não está ouvindo o que o delegado está ouvindo. Isso. A perícia ela não está enviesada. A gente é chamado para o local de crime, veio queda acidental, endereço tal. E nisso o delegado está correndo, com as oitivas, com as informações, com as câmeras de segurança. A gente não está se falando. Sim. O perito vai, faz as análises. Depois que ele terminou as análises, ele chega para o delegado e fala, tô vendo isso aqui. E aí o delegado olha para aquilo, tecnicamente, ele fala, não, peraí, tem alguma coisa de muito errada. Perito, vem cá. Isso aqui não tá batendo. O que você acha? Tranca, mantém preservado que nós vamos fazer um luminol. Que foi o que aconteceu. Mas espera, a Carla falou, né, do balde com a fralda. Ou seja, existiu a tentativa de uma limpeza. Sim, existiu a tentativa. E como que chegaram à questão do carro? Porque o carro... Tentaram limpar o carro ou manteve o sangue ali? Não, porque assim, aí eles até podem te explicar e vão explicar bem. Você tem que você tem que voltar, né? A princípio, a
a quantidade de horas em que a menina estava viva. Então, quais foram os últimos locais onde ela foi vista viva? Foi dentro de casa, no elevador, andando pelos corredores do prédio e dentro do carro. Então, tudo isso aqui, ó, é cena do crime, correto? Falou, opa, então tem um carro? Peraí que eu quero ver. Essas Foi coisas, assim. elas não aparecem na ordem. Elas vão aparecendo aleatoriamente. E aí a gente vai montando. Isso que a doutora falou é muito legal. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, que a gente Sim. fala. Você chega com tudo pronto, tudo esclarecido, e aí você fala, mas lógico, pô, esse balde aí, essa fralda com sangue, é lógico que ela vai dizer muito a respeito do crime, etc. Mas imagina você chegar no local de crime com nada, absolutamente nada na sua mão. Inclusive com uma história que fala totalmente o contrário do que de fato aconteceu ali, envolvendo terceiros, enfim. É por isso que a investigação é tão fascinante, eu diria. Sim. E por isso que, às vezes, você olha o laudo do perito do local e fala, nossa, tem, sei lá, 80, 90 fotos. A hora que você pede o card da máquina, tem, sei lá, 400. Porque, na dúvida, se aquilo tem relação ou não, a gente fotografa, preserva o vestígio e recolhe. Pode ser que não tenha. Né? Às vezes, em casos de estupro, de abuso sexual, recolhe. Mas com uma cena Recolhe tão aquela- desorganizada, teve Sim. um baita trabalho, um a baita perícia. trabalho. Então, o perito pega tudo aquilo que pode ser, né, que a gente chama ali do indício, do vestígio e tal, e vai ter que separar o joio do trigo. E aí começa o trabalho de laboratório, trabalho de interpretação, de laboratório. Essa fralda já estava na água. A hora que o perito olhou, não tinha nada. A hora que a perícia chegou lá, que chamou a atenção, falou, será que tem? Ninguém sabia que a fralda estava dobrada quando foi estancado o sangue. Isso veio depois, que ela foi seca, passou por todo um processo de laboratório, pesquisa de sangue oculto, depois amostras daquele sangue oculto, que já estava diluída pela água, foi diluída pelo reagente para levantar se era sangue ou não. E aí foi pro DNA, numa quantidade ínfima de DNA. Nossa, mas do jeito que parece que foi recolhido tudo da casa pra Foi investigar. Não, É? não. Mas teve bastante coisa. Eles levaram, por exemplo, a camiseta dele, porque o delegado vai pedir. Tá bom, qual é a roupa que você estava usando? Ah, essa, né? Isso aconteceu com a Matsunaga, né? Ela é pega, né? O delegado Mauro, né? Ele vai chegar e falar, tá bom, e me dá o sapato que você estava usando. Ela vai entregar, ela vai errar ali 2 vezes. Primeiro porque ela vai entregar o sapato real, e ela vai entregar o sapato dentro de um saco plástico importado que tinha uma fitinha, que era o mesmo saco plástico onde ela embalou as partes do marido. Então, o delegado vai achar a terra, da onde ela pisou, porque vai combinar o local onde as partes do corpo foram encontradas, e um saco que era um saco muito diferente, porque não é um saco comum, sabe? Parece que é um saco importado, acho que é alguma coisa de um desses supermercados mais tops aí. Então, ele chamou... Opa, mas é a mesma fitinha colorida que tinha no saco com a cabeça, entendeu? Com as partes do Marcos. Aí, ele vai pedir a roupa. Me dá a roupa toda. A roupa vai pra perícia. E aí, o que acontece? Na camiseta dele, tinha uma marca. Ah, isso do Nardoni. Do Nardoni. Do Nardoni. Porque essas telinhas... Né? A gente vive numa cidade muito poluída. São Paulo é muito poluído, né? E vai ficar... Ela te entrega branca, quando você vai ver daqui um tempo, né? No final do ano ela já tá escura, tá cinza. Mas da o caso poluição. foi no Rio de Janeiro, que também... Não. O Nardoni, São Paulo. Tá. É São Paulo. Desculpa. Aí ela vai bater aqui ele vai tentar, né? Porque quando ele vai jogar a menina... Ele que ele faz pressiona, né? E aí ela pressiona. A marca da camiseta vai ficar aqui, ó. Sabe aquele quadriculado? O trançadinho da trançadinho redinha. da rede. Da rede de proteção. E ele vai subir também. Tem uma pegada em cima da cama que é de um pé masculino. Mas como é que descobriram uma pegada? Perícia. Mas o que é uma Aí a pegada gente de vai no sangue? De sujeira. detalhe. Sujeira. Uma sujidade. Ficou a sujidade ali, uma pegada masculina. Porque para acessar a rede e jogar a menina, ele precisou subir ali naquela cama. Né? Então, ele não joga de uma vez. Ele coloca ela, segurando os braços, pressionado contra a tela e solta. Isso, inclusive, foi feito teste prático. Quando a gente não tem certeza se aquilo seria possível ou não, a gente testa. A gente pega as condições mais próximas possíveis. Até foi feito com uma pessoa com a mesma condição física dele, mesma compleição.
usando o mesmo peso que a Isabela Você teria. diz altura, o Altura, peso. peso, complexão física. E aí as marcas foram semelhantes. Isso foi feito. Né? Inclusive tem uma foto, que é uma foto que está muito bem feita pela fotógrafa, que ela pegou uma foto de cima para baixo da janela, né? Do buraco mesmo de onde ela foi jogada, que dá para ver o esfregaço das mãos da Isabela na parede do prédio. Essa foto tá Sim, muito bem feita. Muito bem feita. É porque a fotógrafa do caso é uma fotógrafa, assim, muito experiente E aí, e muito boa. Aí, tanto que dá para ver, né, que uma das mãozinhas, ela vai, que eles chamam de varrer, né, o esfregaço. Esfregaço. Vai tirar a sujeira, porque, de novo, a poluição do prédio, apesar de ser um prédio novo, então você vai ter isso aqui. E tem uma coisa interessante que o Felipe também pode explicar, que é essa reconstituição. Eles não aceitam fazer a reconstituição. Ok, eles não são obrigados a produzir prova contra eles, correto? Sim, Mas o delegado vai fazer. sim. Eles fazem parte da reconstituição. Não, eles não fazem, eles se recusam. Isso é, de certa forma, até discutível, porque, enfim, dizem que você pode se recusar a produzir provas contra você mesmo, mas você não pode se recusar a participar da produção de provas em que você adote uma postura passiva, simplesmente estar ali. Mas, de qualquer forma, é legítimo que se recusem. Mas a reconstituição pode acontecer da mesma forma, comprovando, buscando se comprovar ou não aquilo que aconteceu. E foi bastante interessante, como a doutora disse, que eles fizeram uma boneca mesmo, em tamanho real, com o mesmo peso, né? E isso foi utilizado. Então, eles verificaram todas as possibilidades, buscaram ali reconstituir mesmo, né? Vamos fazer de novo, vamos ver se isso... vamos tentar reproduzir aquilo que aconteceu quando dos fatos, para ver se tem algum furo no nosso raciocínio, né? Para ver se, sei lá, algum elemento aí da física, né? Não, jogaram a boneca e foi verossímil o que aconteceu, lançaram de novo a boneca, chegaram a lançar a boneca para baixo da janela e, de fato, o que havia sido apurado se confirmou. Então, a reconstituição, ela veio para, de fato, trazer ainda mais verossimilhança para aquilo tudo que já estava sendo apurado. Em 2008, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, eles foram presos pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Alexandre foi sentenciado a mais de 30 anos de prisão, enquanto Ana Carolina recebeu uma pena de quase 27 anos. Esse foi um dos julgamentos mais relevantes no Brasil, por causa da gravidade do crime e a luta pela justiça e memória da Isabela. Agora, assim, eles estão soltos, né? Não chegou ao tempo total da pena. Isso é bastante revoltante, né? Pra gente, enquanto cidadão, né? Não falo nem como profissional, não falo como delegado, falo como cidadão. Isso é bastante revoltante, essa questão de se progredir de regime muito cedo e ficar muito pouco tempo preso, sabe? É claro que tem gente que fala que não precisa, a gente não precisa de penas mais altas, né? E a gente vinha até conversando a esse respeito, né? Se a gente pega, por exemplo, a pena do feminicídio, hoje ela tem pena máxima de 40 anos. É uma pena elevada, se a gente pensar que o indivíduo vai ficar 40 anos preso, né? O indivíduo comete o crime com 35 anos, ele ficaria preso até os 35 mais 40, 75 anos, né? Só que não é isso que acontece, né? A gente tem lá na lei de execução penal várias porcentagens a depender do crime, a depender de ser primário, de não ser, do crime ser hediondo, de não ser. Mas a verdade é que todos os crimes admitem essa progressão hoje. E o cara sai, né? Então, o Alexandre Nardoni, ele foi condenado a 30 anos e ele cumpriu, entre fechado e semiaberto, 16. E a Carolina Jatobá, Ana Carolina Jatobá, ela cumpriu menos ainda, acho que foi condenada a 28. Ela saiu em 2017 para o semiaberto e o Nardoni ele saiu em 2019 para o semiaberto. Certo, para o semiaberto. Aí ficou Para o mais um semiaberto. tempinho no semiaberto e aí, agora já está no aberto. aberto. Né? E prisão em regime aberto. Você tem algumas condições. Quem não é do direito nem entende isso. Como é que funciona uma prisão em que você está na rua? É isso. Prisão em regime aberto é isso. Você está na rua, em tese, na lei, você deveria se recolher à noite para dormir, etc. não pode beber, não é isso? Mas não tem esses estabelecimentos, né? Os que tem são muito poucos, e aí o que acontece é que o cara tá na rua ali,
E ele tem que cumprir alguns requisitos, como ir até o fórum. Se apresentar no fórum. Isso, tal do mas assinar carteirinha, né, doutora? Mas a gente sabe que, no fim das contas, acaba sendo liberdade. Então, Essa é uma parte, realmente, é um gosto amargo, né? Na boca da sociedade. Porque, assim, novamente, eu não consigo ver justiça, eu falo isso um milhão de vezes, né? Quando você tira a vida de uma pessoa, o que é justiça? Não tem tempo, né? Você Que traz traga aquela vida de volta? exatamente. Você não exatamente. E a dor dessa mãe, né? Dessa perda, que é algo que Da vai família e dói toda, pro resto né? da vida. Exatamente. Da mãe, de toda a família, daquela comunidade, né? Daquela... É muito triste tudo isso. E a gente não traz. Então, eu posso, enfim... teve um furto, você recompõe, né? O patrimônio daquela determinada Isso. pessoa. Foi feita justiça aí, beleza. Mas que justiça é essa? Então, assim... Mas nós precisamos, né? Isso até é uma questão... Para dar uma resposta para a sociedade, alguma pena precisa ser aplicada. E eu entendo que se nós estamos aplicando essa determinada pena, né, digo nós, o sistema, ele precisa pelo menos cumprir a pena. Não se está pedindo nada de demais, né? Cumpra-se a pena. Mas, infelizmente, isso não é isso. Isso não é uma realidade. O que revolta, Carla, é que ele cumpriu a pena, ele está cumprindo a pena, mas a sociedade não se dá por satisfeita. E não é que a gente quer ver o sofrimento do pessoal, a gente quer que crimes não fiquem impunes, né? A gente se dói pela mãe da Isabela Nardoni, enquanto membros da mesma Pelas sociedade. outras mães, né? A gente se dói pelas mães das outras, pelas outras mães que podem passar por isso. E fica aquele sentimento de que ficou barato. O cara fez o que fez e ficou barato. Isso é muito ruim de se sentir enquanto membro de uma determinada sociedade. Porque dá a impressão que o crime compensa. E o criminoso também sente isso. Ele Então sente acaba também. sendo um reforço pro crime. Você está falando isso porque não foi você que ficou 16 anos Né? preso, né? Não, mas... eu sei que 16 anos preso não é bolinho. É bastante tempo. Mas mesmo assim... É diferente de 31 anos. Exatamente. E a mãe da Isabela Nardoni vai ficar até o último dia da vida dela sem a filha dela. Então, o que é 16 anos perto disso? Nada. Né? E é mais do que isso, porque a gente olha para uma sociedade que não se... O que mais me revolta nesse caso é a falta de responsabilidade, inclusive daquelas pessoas. Porque, assim, a Alessandra, o Felipe, eles lidam diariamente com o crime, né? Assim, eu também estou lidando, né, na parte jornalística. E a gente, né, principalmente, isso aqui não é um criminoso profissional, que não é a pegada do cara, né, como, sei lá, um ladrão de banco, né, um traficante, que já está na profissão ali do crime. É um primeiro crime, e assim, é um crime completamente desorganizado. Gente, ele é pai dessa criança. Aonde está a responsabilidade? Inclusive, assumir o que ele fez. Porque, assim, eu não consigo imaginar... Ainda mais não tendo sido um crime organizado, pensado, planejado. Eu não consigo imaginar, né? Por exemplo, né? Nós somos mães. A gente dá... Você dá a vida pelo teu filho. Você entende? Não existe essa possibilidade. Sim. Então, assim, o que mais me choca nesse caso todo... assim, quando eu paro, muitas vezes já parei para pensar sobre isso, por que é que essas pessoas, sabe, não assumiram a responsabilidade, ainda mais ele como pai, sabe, a sua filhinha, ela sabe, você olha para uma criança, ela tem plena confiança em você, ela precisa de você, ela precisa do seu carinho, do seu apoio, e assim, ele fez algo grandiosamente errado. E chega uma hora que, sabe, é importante que a gente, sabe, assuma, inclusive, o erro que foi feito. E isso nunca aconteceu. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me choca. Porque eu já vi o contrário. Pessoas cometendo atos bárbaros e assumindo. Falou, não, agora eu tenho que assumir. Sim. Fui eu que fiz, eu vou assumir. Mas a gente está falando de uma pessoa que tem um perfil de frieza e omissão. Isso, quem fala isso pra gente? Tanto os testes que foram aplicados nele, a avaliação do perfil psicológico,
quanto o local do crime. O pós-crime, por mais que tenha sido atrapalhado, por mais que tenha sido desorganizado e não premeditado, a gente percebe frieza, a gente percebe omissão e a gente percebe o tempo inteiro, tanto no pós-crime quanto a investigação toda, essa tentativa de não responsabilização pelos Mas seus aí atos. tem uma falta de empatia também, é isso? Tem uma certa falta de empatia. Não chega a um psicopata, né? Porque eu não vejo sinais de psicopatia em nenhum dos dois. Mas, sim, uma falta de empatia, uma vontade de não se responsabilizar pelos seus atos, frieza, omissão, porque ele poderia ter socorrido a Isabela. Peraí, a menina desfalece, eu penso que matei, a minha primeira ideia é jogar pela janela? Olha, esse crime, ele me machuca muito porque, né, bom, pelo fato de ser mãe, não consegui imaginar numa questão assim. E atendendo na clínica, 17 anos, uma das questões mais recorrentes em relacionamento é: tá, eu vou me separar desse cara agressivo e aí a minha filha, o meu filho, vai ter uma madrasta, um padrasto. Como que vai ser? Eu prefiro esperar o meu filho crescer para me separar. Né? E aí a gente começa aqueles ciclos... E fica submetido à violência doméstica. Isso. É horrível, é péssimo. Com a fala da doutora também, me veio à mente o seguinte: naquele momento, como o doutor Laerte falou, né, você deu a largada para aqueles 6 minutos que são decisivos entre ela morrer ou ela sobreviver. E ele decidiu jogá-la pela janela. A escolha foi... Ela morrer? Ele tinha, vamos para cá ou vamos para cá? E ele decidiu jogá-la pela janela. Não dá para... Não cabe na cabeça, eu não consigo compreender... Graças a Deus não consigo compreender a cabeça de alguém que pensa assim. Então, mas aí isso já mostra pra gente que talvez a relação ali doméstica já tinha algum tipo de conflito, né? Porque talvez se ele tivesse pegado o telefone e falado: olha, deu, ela se machucou, a gente foi sem querer, peço ajuda, vou atrás. Mas... não, mas vocês já tinham um conflito, vocês já tinham algumas brigas. Isso acontece, né? Muitas vezes a criança, os pais chegam desesperados com a criança no hospital e falam: nossa, ele caiu, me ajuda. Aí você vai ver que a criança, na verdade, apanhou. Houve uma violência? Sim. Houve crime? Sim. Tem que ser responsabilizado? Sim. Mas a gente percebe que na hora do desespero, a primeira ação é socorrer aquela criança. Sim. E não jogar pela janela. E foi o que ele não fez. O que ele chocantemente não fez. E aí, quando a gente olha, né, tem até um outro caso que é de puerpério, que são mães que, infelizmente, né, por uma questão biológica, né, e emocional, acabam matando seus bebês. Tem um caso que, assim, a gente até está cuidando com ele, que é da Michele do puerpério, um caso do Espírito Santo, aonde ela vai falar: eu matei o meu bebê. Mas você, veja só, ela estava em estado puerperal, ou seja, ela... É aquela confusão pós-parto, que é muito triste, que é comum. Mas em nenhum momento ela não foi eu quem fiz. Essa mulher vive na mais profunda tristeza, depressão, ela não sai, né, do cemitério. Assim, então, veja só, ela foi adulta, ela de fato cometeu aquilo. Então, assim, inclusive, né, a justiça entende, né, que esse estado puerperal, e hoje está sendo muito discutido, ela é algo biológico que, sabe, está além do controle dela ali. Mas ela em nenhum momento disse que não foi ela. É porque ali, naquele momento que acontecem situações dessa, acaba acontecendo uma espécie de uma alucinação, um surto psíquico, um momento ali que a mulher... pode, é claro, é raro, mas pode passar, e aí ela vê o bebê como algo agressor para ela, né? E aí ela... Mas veja como ela foi adulta e assumiu. Sim. Porque é um momento de surto, né? Exatamente. Ali não. Ali não teve surto, teve intenção. Entende? Aí não tem... Você pega, tem 2 adultos criando, assim, nitidamente, eu preciso... Que é o jargão, né? Fugir do BO agora, né? E aí? Como é que fica? E, de novo, é uma infantilização, sabe? São adultos infantis. Porque, novamente, nós não estamos falando aqui de criminosos profissionais, entende? Que aí tem uma outra pegada. Eles têm um outro perfil.
Eles são muito mais... Eles sabem que cometeram o crime, então eles vão tentar conversar, né? Com ele, ô, doutor, é aquela coisa impressionante. Eles são todos... São muito espertos. Aqui não, são pessoas que até então nunca tinham cometido crime algum, né? Vão cometer um crime bárbaro e não têm a capacidade de assumir o crime que cometeram. E em si pensando que é a sua filha. É a sua filha, porque assim, sabe, na minha cabeça, qualquer pai quer morrer junto, né? Não é... Então, assim, são muitas coisas que nós precisamos, inclusive, entender e repensar como sociedade. Que adultos são esses, né? São irresponsáveis em todos os sentidos. Ele não pensou na menina. A hora que ele percebeu que deu o BO, que fez bobagem, ele não pensou na menina. Pai. Ele pensou nele. Mas aí é um Ele repensar pensou em não responder na por isso. sociedade, assim, Exatamente. quem somos pais, né? Quem estamos sendo pais, né? Estamos realmente colocando limites e, né, trazendo algumas questões dentro da nossa casa, ou a gente está terceirizando a responsabilidade. O quanto que, nesse caso, esse pai, ele era realmente pai ou se sentia pai, porque... Em nenhum momento ali existia um pai, né? E não ensinamos os nossos filhos a assumirem responsabilidades, porque Sim. isso é primordial. Independente do que você tenha feito, você precisa assumir responsabilidades. Eu gravei muitos episódios de Operação Policial, né, com polícia, e assim, é impressionante. Quando chegava, né, enfim, um rapaz jovem, a polícia prendia ele, chegava lá, a mãe falava... Pode contar tudo que você fez pro delegado, você vai assumir aí o que você fez. E não passava a mão na cabeça, não. Era impressionante. Não, mas eu falei, conta tudo. O que é que foi? Você roubou de novo? E chegava e falava assim, doutor, negócio é o seguinte, pode prender mesmo meu filho, já falei pra ele que não pode. Assim, você vê, tem pessoas e pessoas. A gente não precisa ir muito longe. Já peguei isso várias vezes. Na tá? própria escola, Sim. o professor, a autoridade, o que foi que seu professor falou? Meu professor falou isso, isso, isso. Ao invés de eu falar e ir de acordo com o professor, eu vou lá para a escola e brigo com o professor ou brigo com a diretora. Sim. E aí o meu filho nunca cometeu nada de errado. É sempre a vítima. É sempre né? a Sempre vítima. a vítima. Só faltou culpabilizar a menina. Porque ela estava dando birra. Só faltou falar isso. Né, ela cortou, porque muitas vezes, assim, eu parei muito nesse caso. Falei assim, gente, ela não teria nem a capacidade, que é uma criança de 6 anos, de pegar uma tesoura ou uma faca e cortar aquela rede. Eu fiquei tão angustiada com isso, porque como eles nunca, né, assumiram, né, a culpa, eu peguei uma rede e falei, deixa eu ver. Cara, é muito difícil cortar aquilo. Tem uma resistência, porque ela é preparada exatamente para segurar até o peso, para não romper. E assim, uma criança de 6 anos está entrando na escola, inclusive para aprender a questão de coordenação motora. A gente compra para eles lápis, tesourinha sem ponta, a professora vai começar a ensinar a abrir e fechar. Cara, pega uma tesoura de cozinha e vai tentar cortar aquilo, ou uma tesoura normal, ou uma faca, é difícil. Eu falei, bom, a menina, não, ela teria que ser realmente uma X-Men, né? Uma criança que já nasceu com superpoderes para conseguir cortar a rede e se jogar de lá. Porque praticamente no final... inclusive, né, teve uma sanha da imprensa, muito assim, foi a menina, então? Então, assim, porque teve uma parte da imprensa que não acreditava, e até hoje não acredita que eles tenham essa capacidade de cometer esse crime. Teve muita especulação, porque poderia ter entrado alguém de um muro de obras que estava atrás. Gente, eu lembro que a gente acompanhou esse caso do começo ao fim, e olha, incansavelmente... E assim, não tem como, sabe, assim, colocar outras pessoas naquele apartamento. E tem uma questão também, Carla, que é a motivação. Uhum. É imprescindível para você entender o crime, fechar o quebra-cabeça, você entender a motivação. Qual foi a motivação desse crime? A motivação deles seria, muito provavelmente, esconder que antes eles tinham matado a menina. Né? Matado ela com esganadura, poxa, olha a burrada que a gente fez. Então, joga pela janela para parecer um acidente. Então, essa provavelmente teria... e antes, qual a motivação da esganadura? Ódio, raiva, menina destempero, tá chorando, a menina tá fazendo birra. Vou te esgoelar, fica quieta, é isso?
Quem nunca... Ó, vamos colocar, nós aqui, né? Eu e Lala somos mães. Vocês são jovens, não são pais ainda. Quantas vezes você já não ficou, às vezes... Pô, filho te tira do sério. Que você fala, putz, grila, essa criança não para. Você não fica com raiva, às Sim, vezes? acontece. Aí você vai se controlar, você não vai, né? Até porque é pequeno. É, aí você imagina 3. Bom, Chegando numa qualquer um. casa... Gente, aquela casa era um furdunço. Sim. Furdunço. 3 crianças pequenas chorando, compra de supermercado, cansado o dia inteiro. Você chega a fazer que você começa a querer gritar. E aí é uma sucessão de coisas que você vai fazendo errado. E aí a pior das ações foi essa. Era só ligar pro 192. Ó, minha filha não tá respirando, o que eu faço? A emergência, eles são muito bons. Olha, o pessoal do SAMU é excelente. Gente, eles salvam vidas de verdade. Vai fazendo isso, eles vão te acompanhando até chegar ao socorro. Sim. Mas não, aí qual a ideia? Não, eu ligo pro meu pai, porque foi a única ligação, ninguém sabe o que um falou com o outro, ali a princípio, e se eles contaram o que aconteceu ou se não, a gente, né, não pode imputar, né, uma coisa que não seja verdadeira, mas e depois a menina aparece caída. E assim, isso aqui é chocante. E ninguém assume a morte dessa criança. Aquele bebê hoje provavelmente deve ter os seus 17, 18 anos. Exatamente, né? E assim, e aquelas 2 crianças são vítimas disso tudo, sabe? Precisam ser preservadas. São. Elas não têm nada a ver com essa história, né? Então, assim, E a história gente, delas, para elas, ficou marcada também com muito, pais que... perderam, né? Não, gente, assim, a gente... Salvo engano, eles conseguiram até na justiça o direito de tirar o nome que estigmatizava ali. O que é totalmente necessário. Preserva Sim, concordo. E, assim, as então crianças. A gente precisa muito preservar, sabe? Assim, eles não merecem, sabe? A história já ela é triste demais por si só, pra gente querer trazer, porque assim, depois ainda continua, as pessoas continuam perseguindo, né? Sim. Quero saber que... É que nem o irmão da Suzane, gente, ele sofre perseguição o tempo todo. Ah, porque tá assim, tá assado, foi encontrada... São histórias que marcam a vida da família. Aquela pessoa não tem nada a ver com crime, deixa aquela pessoa em paz. Exato. Sabe, os irmãos, não tem nada, deixa eles em paz, sabe? E de novo, eu também entendo que se a justiça disse, olha, você cumpriu a sua pena, não cabe a nós ficar ali também, sabe, sabe, em cima como, sabe, não solta, chega, sabe, chega uma hora que, sabe, aí já virou um sensacionalismo barato, a pessoa não pode fazer absolutamente mais nada na vida dela. É complicado. Eu sei que esses crimes nos deixam muito angustiados e nos deixam horrorizados, mas a gente vive em sociedade, então a gente minimamente também, né? Sim. Gente, a gente precisa Tem que ter respeitar um a limite. lei, né? A Cris Se chegou a hoje perguntar... tem o direito de viver normalmente após a pena, não é a gente que vai ficar em cima buscando informação, expondo e etc. Como aconteceu com a Suzane von Richthofen, né? Foram atrás dela na faculdade, foram atrás do atual marido, teve um filho, estão atrás do filho. Independente do que a gente acha, se foi justo ou não, se foi muito, se foi pouco... A justiça... A gente tem que respeitar a lei. Né? Foi cumprido e acabou. Não que a gente se sinta... Não, A gente tem o direito de se sentir como quiser. Não, exatamente. Essa nossa tristeza, essa nossa angústia, É o ela é choque. nossa. Sim. Eu querer ter relação com essas pessoas de forma alguma. Então, assim, mas eu também não tenho o direito de fazer, sabe, de infernizar. Entende? eu mais ou concordo menos com isso, você. correto? E existe até, talvez o pessoal não saiba, mas existe até um direito ao esquecimento. Você tem o direito de, depois que você pagou para a justiça aquilo que você devia, quer concordemos que tenha sido suficiente ou não, depois que você pagou, você tem o direito de ser esquecido como um criminoso. Lógico, se você passar a se comportar como uma pessoa bem inserida na sociedade, daí em diante. Então, daqui 30 anos, se pegarem para falar a respeito do caso de uma forma, como a Carla falou, sensacionalista, né, para buscar trazer de volta a essas pessoas a característica de criminosos, isso provavelmente vai ser barrado pela justiça. Hoje o casal, pelo que eu olhei, está junto. Sim, eles nunca se separaram. Isso é uma outra coisa muito estranha, porque eles nunca ficaram um contra o outro, eles nunca se separaram, porque isso acontece muito, né, Felipe e Alê?
Quando a gente vê Sim. esses casais, depois, a gente pega o mesmo caso da Daniela Pérez, né? É o mais comum, Eles se né? separam, né? Aí eles rompem. O próprio caso da Suzane, eles rompem. A grande maioria vai romper ali, né? Eles nunca romperam. Eles ficaram sempre juntos e um apoiando o outro. Então, isso também... O isso- crime uniu eles, talvez Não, mais. isso sempre suscitou ali muitas dúvidas, né? Porque aí, volta de novo, a gente tem pessoas que não acreditam isso. A gente precisa deixar claro que eles tenham cometido esse crime. Entende? É um direito de cada um. Sim. Né? Eu não consigo imaginar outras pessoas naquela cena. Então, assim, aquela menina não pulou dali. Então, logo, existe como é que ela caiu dali? Conversando com o legista que vai explicar a sucessão de coisas que foram acontecendo. Para mim, no meu aqui, né? A minha sensação é de que não tem outra possibilidade que não sejam eles. Um ET entrou ali, uma força sobrenatural... Entende? Não, isso não existe. Isso é bonitinho numa ficção. Né? Então, assim... Mas essa é a questão. Tem gente que não acredita. E eles nunca se separaram. A Cris chega a falar se essas crianças, que hoje já não são, mas crianças correriam risco com esses pais, né? Eu acredito que eles nem... Não sei como que é a relação. Eles ficaram com os avós, né? Bastante tempo. E eles já estão... Eu acho que o mais novo está com 18 anos. Se não tá perto de fazer 18 anos. Então, assim, já são, né? Pessoas já adultas. Eu estava olhando, uma das primeiras coisas que a avó fez foi tirar essas duas crianças da Pedir a situação. guarda. Pedir a guarda. Pedir a guarda e tirar da situação. Que foi uma atitude muito acertada. Né? Você imagina, Tem que duas ser crianças preservado, né? pequenas passando aí a primeira infância, todo o primeiro desenvolvimento diante de uma exposição dessas. É que nem a filhinha da Matsunaga, né? A família do Marcos, que tem a guarda da criança, né? Protegeu essa menina de todas as maneiras. Porque você imagina, você vai para a escola e você descobre que a sua mãe matou, esquartejou e ocultou o corpo do seu pai. Aí você entra aqui, coloca o nome da sua mãe. E assim, esta criança, né, pelas informações até que eu peguei lá com o Dr. Durso, ela cresceu acreditando que os avós são os pais, porque ela era muito bebezinha também. Uhum. Então, assim, é muito complicado. Veja o trauma que fica, né? Imagina Isso você sem colocar... exposição. Imagina você, imagina com avó, a exposição. contando para sua Oi. filha ou neta, né? Que seus pais cometeram um crime. não, isso Porque eles não tinham uma consciência, né? Como que você explica isso? Exatamente, eles não tinham nenhuma. Era um app, o outro era uma criancinha. Eu nem sei se a gente consegue ter memória de 2 anos de idade. Eles não Acho que era isso sabiam que o que ele estava tinha. acontecendo. Você lembra que quando você tinha 2 anos de Fragmentos, idade, né? fragmentos. Fragmentos. Você tem alguns Talvez fragmentos. Um cheiro, não Um é? fragmento ou outro. Sei lá, Cheiro, alguma sim. coisa que te dê um conforto. Mas- Algumas questões marcantes é possível. Sensações, Algumas né? Mais do que pessoas- imagens, né? E etc. Então, Mas até é. para entender esse contexto todo, uma criança de 2 anos ela não consegue ainda. Não, não tem. Então, assim, a gente precisa, né? Nós somos humanos. E, de novo, a nossa humanidade, né, precisa ser maior do que qualquer crime. Então, assim, a gente também, sabe, a justiça já se encarregou deles. O que nós somos críticos aqui é quanto ao cumprimento da pena. Eu também sou crítica a isso. Então, se é tantos anos, vamos cumprir os anos. Até para desincentivar. Então, não cometa crimes, não é? Seja responsável. E, enfim, mas eu acho errado você ficar ali depois, sabe, infernizando a vida do outro, perseguindo e... Gente, não. Porque ali vai abrir uma porta, talvez, para algo pior acontecer, né? Sim. Que a Até gente- porque alguém queira fazer vingança com as próprias mãos e aí vai ter mais um crime, Sim. mais pessoas. Entende? Assim, eu acho que, assim, acabou. Eu concordo com o Felipe também, né? A lei do direito ao esquecimento, ela é uma lei que veio para isso. De novo, o crime, ele jamais será esquecido. Mas a pessoa cumpriu, ela tem o direito a ter a vida dela dali para frente, sabe? Sem essa, vamos dizer, Essa né? marca. E sem todo mundo em cima, né? Sim. Sem o Perseguindo, estigma. né? Sem o estigma. Não, isso que a Carla falou é importantíssimo. Ninguém nunca vai esquecer o que sofreu a Isabela Nardoni.
O crime jamais será e o esquecido. crime, a barbaridade toda, né? Mas o que o direito ao esquecimento traz é a possibilidade de a pessoa que já pagou a pena voltar a viver de forma relativamente normal. É só isso. E que ela não cometa outros crimes, né? Isso que se espera, né? Sim. Que ela, de fato, se ressocialize, né? Aí, alguns casos, essa ressocialização também é complicada, né, gente? Olha, eu quero agradecer muito por esses dias em conjunto. Obrigada a todos vocês. Até o próximo Caso a Caso com a Paula e com a Carlinha. Não, e você vai voltar muitas vezes aqui, ó, tá vendo? Ela acha Uma que ela vai honra, fugir, tá por aqui né? não, é uma honra. Hoje já acordei até triste. Não. Que isso, Lala? Não, Porque eu já me- Faz parte. Eu adoro você, muito obrigada por Ah, tudo. eu também, Eu você é agradeço uma querida. a todos vocês, uma audiência incrível que me recebeu de braços abertos. Muito obrigada. Bom final de semana. Bom sextou. final de semana.